Olá, chegamos à nossa última videoaula do curso de Java Básico. Após termos introduzido os componentes tabela, checkboxes e etc., que utilizamos em nossa janela gráfica para aplicação da análise de financiamentos, vamos agora configurar a aparência e o comportamento desses widgets e implementar o tratamento de eventos desta aplicação. Lembra-se da janela desta aplicação? Com o desenho feito, faremos as configurações de aparência e comportamento de cada componente. Observe a seguir. No GBuilder, faremos as seguintes configurações para o componente JTable. Ao selecionar o JTable, clique com o botão direito do mouse e escolha Table Contents. No diálogo que se abrirá, selecione a aba Columns para informar o título das colunas em Title e o tipo dos dados abaixo de Type. Podemos deixar como está a configuração Resizable para que o usuário possa redimensionar as colunas. Desmarcamos Editable para tornar a coluna montante não editável. Para confirmar, basta pressionar Close. Além disso, nas propriedades de JTable, ajuste o tamanho da fonte para Tahoma 18, por exemplo, a altura das linhas, alterando Row Height para 30, desmarque a propriedade Row Selection Allowed e marque Show Grid para mostrar as linhas divisórias das células. Para programar a resposta ao clique no botão Calcular, os cálculos serão baseados nos valores informados pelo usuário na tabela. É importante observar que as linhas da tabela são numeradas de 0 em diante, de cima para baixo, e as colunas a partir de 0, da esquerda para a direita. Veja a ilustração de como cada célula da linha 0 é referenciada pelo número da linha e, após a vírgula, o número da coluna. Assim, para cada linha da tabela, precisamos obter o valor financiado em uma célula da coluna 0, a taxa de juros anual I na coluna 1 e o número de prestações N na coluna 2. Sabendo que a taxa de juros informada é anual, devemos informar a taxa dividido por 12 para encontrar a taxa mensal e depois dividida por 100, uma vez que o valor informado é um percentual. Observe o resultado atribuído à variável IAN, como aqui exemplificado. De posse desses valores, podemos calcular o montante por esta fórmula. Em Java, a sentença será: montante recebe valor financiado vezes a potência, usando math.poll, de base 1 mais IAM e expoente N. Resta agora atualizar o valor da célula na coluna 3 com o resultado do cálculo. Sabendo que a taxa de juros informada é anual, devemos informar a taxa dividido por 12 para encontrar a taxa mensal e depois dividida por 100
uma vez que o valor informado é um percentual. Observe o resultado atribuído à variável IAM, como aqui exemplificado. De posse desses valores, podemos calcular o montante por esta fórmula. Em Java, a sentença será: montante recebe valor financiado vezes a potência, usando math.poll, de base 1 mais IAM e expoente N. Resta agora atualizar o valor da célula na coluna 3 com o resultado do cálculo. Para considerar 3 propostas, veja o laço de repetição que é necessário para calcular o montante na coluna 3 de cada linha. Estamos considerando apenas 3 propostas. Sendo assim, as linhas da tabela serão 0, 1 e 2. Você poderá considerar mais linhas. Observe que podemos definir o método calc-montante para calcular o valor futuro do financiamento. Esse método irá receber os 3 parâmetros: o valor financiado, que nesse caso, na chamada, é passado o valor da variável VR financiado, a taxa mensal, que na chamada é o valor da variável IAM, e o período, na variável N. O método calcula e retorna o valor futuro, isso é, montante. Outro evento dessa janela que deve ser programado é o clique em uma das caixas de seleção. Nesse caso, o programa deverá calcular e mostrar no campo de texto ao lado os respectivos valores. Vamos exemplificar o código para o checkbox menor montante. Se o cálculo do montante já foi realizado, podemos obter o valor de cada uma das células da coluna 3 da tabela, isso é, das células que contêm o montante calculado. Devemos calcular o menor valor desta coluna. Vamos lá. Supomos inicialmente que nosso menor valor é o da primeira proposta, na linha 0. Assim, vamos dar à variável menor montante esse valor inicial. Depois, com um laço de repetição, da linha 1 em diante, obtemos o montante da linha atual e comparamos ele com o conteúdo de menor montante. Se encontramos um valor menor ainda, fazemos o menor montante receber o novo valor. Ao final, devemos mostrar o resultado. Para formatar o valor como moeda, usaremos o método format da classe string. Observe, entre aspas, indicamos a mensagem que será exibida. Como queremos formatar o dado, veja que R cifrão será exibido primeiro. Em seguida, o caractere % indica a formatação do dado a ser inserido em seguida. O flag vírgula é usado para incluir o separador de milhar. O ponto seguido de 2 irá exibir 2 casas decimais após a vírgula. Então, formatamos o número como moeda, pois o F aqui
indica que o tipo do dado a ser exibido é um ponto flutuante. Em nosso caso, o valor da variável double menor montante. Agora, a variável mensagem formatada pode ser usada para alterar o campo de texto à direita do checkbox menor montante. Veja que alteramos esta propriedade com um setText. O código de resposta ao evento de marcação da caixa menor prazo é análogo. Tente elaborar você mesmo esta lógica. Para programar o botão calcular, dê duplo clique no mesmo. Ou então, após abrir o menu de contexto, com o botão direito do mouse, escolha Events, Action e Action Performer. Veja uma solução em Java para o tratador desse evento. Você deve ter observado que aos nomes dos componentes é acrescentada a palavra-chave this, que significa que JTabela, por exemplo, é um atributo da classe criada. Veja também que, para acessar o valor de uma célula da tabela, usamos o método getValueAt, precedido de JTabela, informando entre parênteses a linha e a coluna. Já para alterar o valor de uma célula, o método é o setValueAt. Observe a última linha do método. O primeiro argumento é o conteúdo, nesse caso, o valor da variável montante, depois a linha e a coluna da célula a ser modificada. Aqui está o método calcMontante, inserido logo abaixo do método gerado para o evento do botão. Da mesma maneira que abrimos o código do evento de ação de calcular, podemos acessar o código do evento de ação de um dos checkboxes. Nesse ponto, você já deve ser capaz de entender o tratador de eventos que exemplificamos aqui para a caixa de seleção menor montante. Fizemos a pesquisa pelo menor valor da coluna 3 da tabela e, após o laço for, alteramos o texto do campo à direita com um setText, informando o conteúdo da variável mensagem que formatamos com string.format. Nas duas últimas aulas, introduzimos o desenho de janelas, a inserção e a alteração de componentes. Vimos exemplos de configurações necessárias para uma JTable de edição de dados e elaboramos códigos de resposta a eventos de ação. Siga as instruções aqui apresentadas e gere um JFrameForm para este programa. Depois execute-o, alterando as configurações ou o código dos eventos. Enfim, use sua criatividade e pratique programação.